Olá, eu sou o pastor Fábio Bispo, da Convenção Ceal, e venho aqui para convidar você para participar desse maravilhoso projeto Amigos da Missão. Acesse amigosdamissão.org. A paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao programa Evangelho em Foco. Eu sou o pastor Kennedy Matos e você está na TV Viva Promessa. Seja muito bem-vindo, que Deus abençoe o seu coração. Aqui nós temos o objetivo de anunciar, pregar e expor a palavra de Deus, o Evangelho na sua inteireza. Eu quero já desafiar você que tem nos acompanhado aqui durante todo esse tempo, a compartilhar esse vídeo, a compartilhar lá nos seus grupos de WhatsApp, no grupo de WhatsApp da sua igreja. Eu tenho certeza que ela será edificada, creia nisso. Então compartilhe nas suas redes sociais, no seu Facebook, no seu Instagram. É muito importante. Seja um missionário desse programa, seja um evangelista virtual do reino de Deus. Então quero convidar você para olharmos para a palavra de Deus. Nós vamos dar aqui hoje continuidade à palavra de Deus no tempo de Judá através do profeta Jeremias. Logo após a vinheta, nós vamos à palavra do Senhor e Deus vai falar ao seu coração mais uma vez, eu tenho certeza disso. Em nome de Jesus, voltamos já. Seja bem-vindo novamente, meu irmão, minha irmã. Vamos à palavra do Senhor. Quero desafiar você a pegar a sua Bíblia e abrir ela no livro do profeta Jeremias, capítulo 2. Nós vimos aqui na semana passada que Deus levanta Jeremias em um tempo difícil, em um tempo onde Deus está para julgar o seu povo, em um tempo de juízo, em um tempo onde Jerusalém vai ser cercada, vai ser tomada, onde os príncipes, onde a elite da corte vai ser levada para o cativeiro em um primeiro momento lá na Babilônia, onde Daniel e seus amigos é levado. Nós vimos aqui que Deus levanta um homem num tempo onde a palavra de Deus havia sido esquecida. E agora Deus vai falar novamente, Deus vai falar através deste homem, Deus vai direcionar Jeremias para falar ao povo de Jerusalém. E o que nós vamos ver no capítulo 2 aqui é Deus abrindo o seu coração, é Deus rasgando o seu coração e mostrando que o povo havia ferido o coração de Deus, que o coração de Deus estava ferido, que o coração de Deus estava machucado. Os pecados de Judá haviam ferido o coração de Deus. E Deus aqui, de uma forma apaixonada no capítulo 2, ele vai expor toda a sua tristeza por causa da condição do povo de Israel. Então, Deus quer que seu povo veja a tristeza, e ele chama Jeremias e diz: grite, Jeremias, clame em Jerusalém. Está lá no capítulo 2 do livro do profeta Jeremias, verso 2. Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. É como se Deus estivesse dizendo para Jeremias: grite, Jeremias, grite nas ruas, grite para que o povo ouça. E o que é que Deus quer que o povo veja? O que é que Deus quer que o povo perceba? E essa é a mensagem da qual nós vamos ver aqui hoje. Em primeiro lugar, Deus quer que o povo se lembre dos bons tempos, como alguém que foi ferido, como alguém que foi machucado. Deus então se lembra dos bons momentos, dos bons tempos. E no verso 2 ele diz: lembro-me de ti, Jerusalém, da tua afeição quando você era jovem, do teu amor quando noiva, e de como me seguia no deserto, numa terra em que não se semeia. Deus está lembrando do tempo daquela geração, a qual ele havia levantado no deserto, os filhos daqueles da qual havia saído no deserto. Deus então lembra e diz: eu lembro da tua afeição, eu lembro de quando você me desejava, eu lembro de quando você se inclinava para mim. Meu irmão, minha irmã,
Será que você pode se lembrar? Será que você é capaz de se lembrar do tempo em que você desejava o Senhor, do tempo em que você se inclinava para o Senhor, do tempo em que você tinha o Senhor como a coisa mais importante na sua vida, do tempo quando Deus era prioridade na sua vida, do tempo onde Deus era prioridade em tudo que você fazia, onde todas as outras coisas eram secundárias, do tempo em que você tinha afeição, do tempo em que você era apaixonado por Deus. Deus está se lembrando desse tempo. Deus diz: eu me lembro de quando você era jovem, de quando você tinha vigor, de quando você não media esforços, de quando você não media recursos para aquilo que era do interesse do Senhor, de quando você tinha força. Eu me lembro do teu amor quando você era noiva. O Senhor lembra do primeiro amor, dos primeiros dias, quando o povo era apaixonado por Deus, quando o povo amava o Senhor, de como me seguia no deserto, ou seja, quando o povo dependia do Senhor, um lugar onde não se semeia, um lugar onde não planta nada, onde não nasce nada. Deus está dizendo: eu me lembro do tempo em que vocês eram dependentes de mim, quando vocês não dependiam das suas próprias forças, quando vocês não dependiam dos seus próprios recursos, quando vocês dependiam de mim, quando eu cuidava de vocês, quando eu mandava sair água da rocha, quando eu fazia chover pão do céu, quando vocês clamavam a mim, eu respondia a vocês. Eu me lembro desse tempo. O Senhor está dizendo isso. E Ele continua dizendo: eu me lembro do tempo quando Israel era consagrado, quando vocês viviam uma vida de santificação, uma vida separada para o Senhor, uma vida de exclusividade ao Senhor, consagrados. Mas o povo não era mais consagrado ao Senhor. O povo o povo de Jerusalém, da qual Jeremias está clamando contra eles, é um povo da qual não tem o Senhor como único Deus, não tem o Senhor como exclusivo. Não é um povo que tem mais um interesse exclusivo por Deus. Não é um povo mais separado apenas para Deus. Meu querido e amado irmão, nós também fomos chamados, nós também fomos consagrados ao Senhor, nós também fomos dedicados a Ele no batismo, nós também fomos dedicados a Ele na nossa conversão, pertencemos ao Senhor, e o Senhor não aceita dividir, não aceita que nós venhamos dividir o nosso coração com nenhuma outra coisa a não ser com Ele. Ele quer exclusividade, Ele quer consagração, Ele quer dedicação exclusiva a Ele, Ele quer prioridade. Deus quer as primícias e não as sobras. Consagrado. Então Deus está levantando aqui, abrindo aqui o seu coração, está dizendo: eu me lembro quando o meu povo tinha afeição por mim. E dá tristeza ler esse verso. Dá tristeza ver Deus abrindo o seu coração dessa maneira, dizendo: eu me lembro quando você era apaixonado por mim, quando você me desejava. Eu me lembro quando você tinha vigor e força e se dedicava a mim. Eu me lembro quando você me amava como a noiva ama o seu noivo e deseja e anseia por ele. Eu me lembro de quando eu guiava você no deserto e você dependia apenas de mim. Eu me lembro de quando você era consagrado, separado, exclusivamente meu. Mas isso não acontece mais. Não é mais isso que está acontecendo aqui no tempo do profeta Jeremias. Então Deus pergunta, olha a pergunta que Deus faz no verso 5 do capítulo 2. Olha a pergunta, que pergunta séria, que pergunta triste. Deus diz, Ele pergunta: que injustiça acharam os vossos pais em mim, para de mim se afastarem? O que foi que eu fiz para vocês, o que foi que eu fiz de mal para vocês se afastarem de mim? Essa é a pergunta de Deus para o seu povo. Essa é a pergunta que o Senhor está fazendo. Aquela geração que nasceu no deserto, que seguiu o Senhor, que amava o Senhor. A Bíblia diz que quando essa geração chega na terra de Canaã, na liderança de Josué, quando essa geração chega e essa geração morre, a geração seguinte que possuiu a terra, essa geração seguinte não conhecia mais a Deus, abandonaram o Senhor. E agora, no tempo de Jeremias, Deus está perguntando para aquela geração: o
Que injustiça os seus pais acharam em mim para se afastarem de mim? O que foi que eu fiz para que vocês se afastassem de mim? E Deus questiona o seu povo, continua questionando no verso 6, perguntando: por acaso eu não conduzi vocês, eu não guiei vocês, não os libertei da terra do Egito e os guiei através de um deserto para uma terra boa? Por acaso eu não abençoei vocês? E no verso 7 ele afirma: eu vos introduzi numa terra fértil, mas vocês as contaminaram com os seus pecados. Eles transformaram a bênção de Deus em maldição. Eles usaram do fruto da terra para viverem em perversão. Eles deram os seus filhos, bênção de Deus. Eles queimaram os seus filhos a Moloque. Ou seja, Deus os introduziu em uma terra boa, Deus os abençoou e eles perverteram, eles contaminaram a terra, eles contaminaram a bênção de Deus com os seus pecados. Meu irmão, deixa eu te chamar aqui uma atenção numa coisa. Eu quero lembrar você do tempo em que você não tinha nada. Eu quero lembrar você do tempo em que você era totalmente carente e necessitado. E naquele tempo você buscava o Senhor, naquele tempo você se dedicava ao Senhor, naquele tempo você não perdia um culto na sua igreja, naquele tempo você evangelizava, naquele tempo você cumpria o seu chamado, o seu ministério, e Deus o abençoou, Deus o prosperou, e incrivelmente você abandonou todas essas coisas. Agora que você tem muito mais recurso do que tinha antes, que era para fazer muito mais, agora você não faz nada. Isso é transformar a bênção de Deus em maldição. Isso é perverter a bênção de Deus, é fazer mau uso da bênção do Senhor. Deus havia dado a terra de Canaã aos filhos de Israel. Deus havia dado a terra de Canaã aos judeus. E eles, ao invés de usarem os elementos dessa bênção para servir e adorar ao Senhor, eles perverteram, eles contaminaram, eles usaram a bênção de Deus para a desgraça deles, para a maldição deles. Lembra quando você tinha uma bicicleta velha e você saía no sábado para evangelizar? Agora você tem um carro e não vai nem na igreja. Isso é perverter a bênção de Deus. Isso é o que Deus está dizendo para o seu povo. Ele está rasgando o coração dele, está dizendo: é isso que vocês fizeram. Eu os abençoei e vocês contaminaram as minhas bênçãos. E como foi que o povo chegou a essa situação? Como foi? Por que Judá chegou nesse estado? O que aconteceu? Verso 8 ele dá a resposta. 4 coisas são importantes aqui. Ele diz: os sacerdotes não perguntaram: onde está o Senhor? No tempo de Jeremias, aqueles que deveriam despertar o interesse de Deus no povo, eles não fizeram isso. Eles ministravam de forma mecânica, sem paixão, sem temor, sem compromisso algum. Aqueles da qual Deus havia separado entre as tribos, para servir ao Senhor no templo, para manifestar a glória, a beleza de Deus através da sua indumentária, através do rito. Aqueles que deveriam ensinar o povo, eles não estavam mais perguntando onde está o Senhor, eles não procuravam pelo Senhor. A classe sacerdotal estava totalmente corrompida, afastada, desinteressada de Deus. Os sacerdotes no tempo de Jeremias, do mesmo jeito que eles ofereciam sacrifícios ao Senhor dos Exércitos, a Iavé, eles ofereciam sacrifícios aos outros deuses. Segunda coisa, os que tratavam da lei não me conheceram, diz o Senhor. Aqueles que tinham a responsabilidade de ensinar a vontade de Deus, nem mesmo conheciam a lei de Deus. Como eu disse aqui na semana passada, o livro da lei estava preso no cofre do templo, empoeirado. Aqueles que deveriam ensinar a palavra de Deus, nem eles conheciam a lei de Deus.
Nem eles conheciam a vontade de Deus. A lei estava trancafiada, a lei estava juntando poeira. Veja se esse quadro não é um quadro parecido com o que nós vivemos nos dias atuais. Olhe para a escola bíblica da sua igreja. Aliás, eu pergunto a você, por que é que você não tem ido à escola bíblica? Por que é que você não tem estudado a sua lição? Por que é que você perdeu a paixão e o interesse pela lei de Deus? Por acaso você acha que você pode viver em uma vida de piedade honesta diante de Deus sem a palavra de Deus? Eu quero lembrar a você aquilo que a Bíblia diz, o desejo do autor sagrado quando ele diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É através do conhecimento da palavra de Deus que nós evitamos de cair em tentação. Terceiro grupo, os pastores, os líderes, diz o Senhor, prevaricaram contra o Senhor. Aqueles que deveriam conduzir o povo de Deus haviam se rebelado contra o Senhor. A palavra prevaricar aqui significa rebelar-se. Rebelar-se. E como que esses líderes, esses pastores rebelaram contra o Senhor? Como que eles prevaricaram contra o Senhor? Conduzindo o povo para longe do Senhor. Seja pelo mau conselho, seja pelo péssimo exemplo, caindo em pecado. Meus irmãos, eu falo isso aqui com muita tristeza, e Deus tenha misericórdia da minha vida, do meu ministério. Mas nós vemos um quadro absolutamente parecido com o de hoje. Pastores que pecam, pastores que conduzem o rebanho, ao invés de conduzir o rebanho à santificação, conduzem o rebanho ao pecado. Pastores que se desviam do caminho. Homens que ontem eram pastores famosos, grandes pregadores no Brasil, e hoje estão pregando contra a igreja, pregando contra o evangelho. Verdadeiros falsos mestres, verdadeiros anticristos, homens que desviam a palavra, desviam o povo da vontade de Deus, homens que conduzem o povo para o pecado, homens que conduzem o povo para a rebeldia, para a rebelião contra o Senhor. E o último grupo, o Senhor diz: os profetas profetizaram por Baal. Aqueles que deveriam falar da parte do Senhor, falavam da parte de Satanás. Tudo isso levou Judá a essa condição de pecado terrível. Tudo isso levou Judá a essa condição de pecado absolutamente terrível diante de Deus. E Deus está abrindo o seu coração, está mostrando: é isso que vocês fizeram. Foi assim que vocês chegaram nessa situação. Os sacerdotes que deveriam questionar, os sacerdotes que deveriam levar o povo a se perguntar onde está o Senhor, os sacerdotes que deveriam revelar a glória de Deus, eles se desviaram. Os que conhecem, os que deveriam ensinar a lei de Deus, nem sequer liam a lei, nem sequer conheciam a lei de Deus. Os líderes pecaram contra o Senhor, conduziram o povo à rebelião, à rebeldia contra o Senhor. Os profetas profetizaram por Baal, por demônios, falsos profetas. Foi isso que levou o povo a uma condição de pecado, a uma condição de, com esses pecados, ferir o coração de Deus. Deixa eu lhe dizer uma coisa: seus pecados ferem o coração de Deus. Seus pecados fazem Cristo sangrar na cruz de novo. Seus pecados continuam colocando cravos nas mãos de Cristo novamente. É isso que Paulo quer dizer como crucificar a Cristo novamente. Mas o Senhor continua fazendo acusações contra Judá. No verso 9, ele vai dizer: portanto, ainda pleitearei convosco. Ou seja, eu vou continuar levantando acusações contra você, Jerusalém. Eu vou continuar acusando você, Judá. E olha isso, meus amados irmãos. Quero chamar a sua atenção para o verso 10. Sua Bíblia não está aberta? Abra sua Bíblia aí. Jeremias capítulo 2. Olha o que Deus diz no verso 10. É como se Deus estivesse dizendo e falando para alguém. Ele diz:
passai as terras do mar de Chipre e vede. Mandai mensageiros a Quedar e atentai bem, e vede, jamais sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Pergunta o Senhor. Deus então está fazendo uma pergunta, está dizendo, o que Deus está dizendo é: vocês não apenas rejeitaram o Senhor, mas vocês trocaram o seu Deus. Trocar de Deus nem os pagãos fazem, é o que Deus está dizendo, quando ele diz assim: vão a Chipre, vão a Quedar. Ele está falando de nações longínquas, povos pagãos afastados no mais profundo paganismo, na mais profunda idolatria, e Deus diz: nem eles trocam os seus deuses. Vocês não apenas me abandonaram, é isso que o Senhor está dizendo, vocês me trocaram, vocês me substituíram como uma peça obsoleta, como uma peça velha, como alguém troca de roupa. Vocês trocaram o seu Deus. Nem os pagãos trocam o Deus deles. E olha que esses deuses nem são deuses, diz o Senhor. E o que foi que eles trocaram? Verso 11: mas o meu povo trocou a sua glória por algo inútil. Trocaram a presença real, trocaram a presença poderosa de Deus por deuses inúteis. É isso que Deus está dizendo. Trocaram a manifestação da presença gloriosa do próprio Yahvé por deuses inúteis. Meus queridos irmãos, nós vivemos neste mesmo drama. Nós temos trocado a glória de Deus na oração por maratonas, em filmes e em séries. Nós temos trocado a presença real de Deus do culto público por palavras virtuais. Eu já disse isso aqui e vou repetir: não tenha isso daqui como substituto do culto da sua igreja. Isso é pecado. Isso aqui é um instrumento da graça de Deus para ajudar a sua vida de culto, a sua vida comunitária na sua igreja. Não troque a presença real de Deus na manifestação do povo de Deus por coisa virtual, por uma palavra virtual, por cultos virtuais. Não, saia do seu sofá e vá para a sua comunidade adorar o Senhor com os seus irmãos. O povo de Israel, o povo de Judá havia trocado a manifestação da glória de Deus por aquilo que é artificial. Não troque a oração pela maratona do Netflix. Volte-se às orações, volte à oração da madrugada, volte ao jejum, volte à consagração, volte ao clamor. Volte! Não troque a real presença de Deus pela presença humana. Não troque a espada do Espírito pelo martelo da filosofia. E Deus, no verso 12, Ele vai dizer, eu acho esse texto curioso, é como se Deus chamasse os anjos, os seres celestiais, e Ele diz: espantai-vos disto, ó céus, horrorizai-vos, ficai estupefatos, diz o Senhor. É como se Deus chamasse todo o exército do céu e dissesse: olhem o que o meu povo tem feito, olha o absurdo do meu povo, olha o que eles têm feito. Eles têm trocado a minha presença pela presença de ídolos, pela presença de deuses falsos. Olhem, fiquem espantados, fiquem horrorizados com o que o meu povo está fazendo comigo. É como se Deus chamasse os seus anjos para ficar horrorizado do seu povo. Eu fico me perguntando o que Deus tem dito para esses mesmos anjos para a geração de hoje.
Que vergonha! Que vergonha é o Senhor chamar os seus santos anjos para se horrorizarem da sua igreja, do seu povo. Veja mais o que Deus fez. Verso 13. 2 males cometeu o meu povo. Ou seja, tudo isso que Deus falou até aqui, no capítulo 2, pode ser resumido por 2 atitudes do povo do Senhor. Tudo isso pode ser resumido por 2 coisas que o povo fez. 2 males cometeu o meu povo, diz o Senhor no verso 13. A primeira coisa, ele diz: a mim me deixaram um manancial de águas vivas. A mim me deixaram um manancial de águas vivas. Sabe por que você está morrendo espiritualmente? Sabe por que você está morrendo de sequidão? Porque você deixou o Senhor, e longe do Senhor não há vida. Sabe por que você continua voltando aos seus pecados? Sabe por que você continua preso, escravo do seu pecado? Porque você tem abandonado a fonte da água viva. Em João capítulo 7, verso 11, o apóstolo João registra: em uma das grandes festas de Israel, estava Jesus lá em Jerusalém, e naquele dia havia uma procissão chamada Procissão das Águas, onde os sacerdotes e o sumo sacerdote iam até a fonte de Siloé, e com um jarro de ouro eles pegavam a água daquela fonte e levavam aquele jarro nas costas e passavam em procissão por toda Jerusalém, indo até o templo e derramando aquela água como libação ao Senhor. Quando aquela água, aquele cortejo, aquela procissão está passando perto de Jesus, Jesus se levanta e diz: quem tem sede, vem a mim e beba. A verdadeira água da vida estava ali nas ruas de Jerusalém. O povo estava morrendo de sede, o povo estava em uma secura espiritual, o povo estava seguindo um jarro com água, enquanto a fonte de água viva estava ali. E Jesus se levanta, ele não aguenta, ele exclama. João diz: levantou e exclamou, ele gritou, assim como Jeremias estava gritando 600 anos antes, nas mesmas ruas. Agora a fonte da água viva está levantando e gritando: quem tem sede, vem a mim e beba. Está morrendo de sede? Está com a vida espiritual seca? É porque você se afastou da fonte. Volte para a fonte. Para de ficar procurando água em jarro de ouro. Para de ficar procurando água, porções pequenas de água. Existe uma fonte de água viva em Cristo Jesus. Segunda coisa, segundo mal que o povo de Deus fez: eles cavaram cisternas rotas que não retêm água. Ou seja, quem em sã consciência abandonaria uma fonte de água e cavaria e preferiria cavar um poço? Fonte de água é água limpa, é água corrente, é água fresca. Poço é água suja. Cisterna é água barrenta, é água quente, é água morta, é água parada. O Senhor está dizendo: o meu povo preferiu água barrenta, o meu povo preferiu água parada, o meu povo preferiu cisternas rotas. Eles construíram poços, eles construíram cisternas rotas, cisternas que não retêm água. A água vaza. Ou seja, Deus está falando de uma espiritualidade que não sustenta, de uma espiritualidade vazia, de uma espiritualidade viciada, uma espiritualidade de eventos, de novidade, de pragmatismo, onde cada culto precisa ter uma coisa diferente para prender você lá. Cada culto é uma novidade, cada culto é uma novidade. Mas isso nunca te sustenta, isso nunca preenche, isso nunca refresca a sua alma, isso nunca eleva a sua vida diante de Deus. Você ouve a palavra e não entende nada, porque a palavra não é retida no coração, ela vaza. Porque você não está ouvindo a fonte, você não está bebendo da fonte. Você criou cisternas rotas, você criou mecanismos de espiritualidade
rejeitando o Deus de toda graça. Meus queridos e amados irmãos, lembra de quando você se converteu? Lembra do seu primeiro amor? Lembra dos tempos de oração, de jejum, de consagração? Lembra dos tempos em que a vigília começava às 19 horas e terminava às 6 da manhã? E você não media esforços? Lembra do tempo da sua juventude espiritual, quando você tinha vigor, quando você tinha força? Lembra do tempo onde você não dava desculpa para não estar nos cultos de quarta-feira, nos cultos de oração? Por acaso o Senhor não é bom? Por acaso o Senhor não tem te abençoado? Por que você tem virado as costas para Ele? Olhe para as bênçãos que Ele tem dado. Lembre-se do tempo em que você não tinha nada e você buscava o Senhor com afinco, mas agora Ele te abençoou e você nem sequer agradece a Ele, nem sequer tem uma postura de gratidão. Você não percebe que sua vida espiritual está um deserto porque você abandonou a fonte da água viva? Eu quero orar por você. Deus Santo, faz, ó Deus, traga a nossa memória, faça-nos lembrar daqueles tempos. Não apenas nos lembre, Senhor, mas nos leve de novo a um tempo onde nós éramos totalmente aplicados, avivados, apaixonados e interessados pelas coisas que são do Senhor. Perdoa, Senhor, o pecado do teu povo. Perdoa, Senhor, o pecado da tua igreja. Perdoa-nos, ó Deus, quando nós abandonamos o Senhor como ribeiro de águas frescas e criamos mecanismos, ó Deus, de retenção de água, mas que não conseguem reter. Restaura, meu Deus, a sorte de Sião. Restaura, ó Deus, a sorte do teu povo. Tenha misericórdia. Perdoa-nos, ó Deus, quando ferimos o teu coração. Perdoa-nos, ó Deus, quando ferimos, meu Deus, o seu coração amoroso, cheio de bondade, cheio de boas intenções, de bons projetos, de bons planos. Perdoa, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Olhe para Cristo Jesus, o teu santo Filho, que morreu na cruz do Calvário em nosso lugar por causa dos nossos pecados, e lembra-te, ó Deus, de perdoar-nos por causa dele, por causa do amor a ele. Ajuda-nos, Senhor, a servi-lo com todo o nosso coração, com toda a nossa força, para a glória e louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido e amado irmão, quero desafiar você, eu quero encorajá-lo a continuar nessa jornada conosco. Talvez você possa estar aí, talvez a palavra de Deus feriu o seu coração, amém por isso. Se a palavra tem ferido o seu coração, é a palavra do Espírito, é a espada do Espírito. Aquele que fere é aquele que tem poder para curar. O Espírito Santo o curará, o fortalecerá, eu não tenho dúvidas disso. Mas eu quero desafiá-lo, você, a estar aqui na próxima terça-feira novamente. Eu quero desafiar você a continuar nessa jornada pelo livro do profeta Jeremias. Deus vai continuar falando ao seu coração, ao coração da sua igreja. Essa palavra foi forte, abençoa a sua vida, o seu coração, te feriu com amor, então compartilha ela, para que mais pessoas sejam alcançadas em nome de Jesus. E seja também um parceiro desse projeto. Seja um parceiro. Está aqui, Amigos da Missão. Entre aí no site, no QR Code e seja um parceiro da missão. Em nome de Jesus, nos ajude nesse projeto. Deus abençoe o seu coração, a sua vida. Um bom descanso, uma boa noite. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Olá, graça e paz. Esperamos em Cristo que você esteja bem. Estamos passando por aqui para fazer um convite especial para você.
No dia 10 de agosto, na TV Viva Promessa, nós teremos uma live de lançamento do livro Mensagens de Fé e Advertência para o Nosso Tempo. É um livro escrito pelo pastor Valdeci Nunes de Oliveira e nós teremos uma live com ele, uma entrevista com o pastor Valdeci, falando um pouco sobre o livro. Enfim, dia 10 de agosto, a live vai acontecer logo depois do programa Aliança de Oração, às 8 da manhã, todos os dias, programa Aliança de Oração com o pastor Alessio. Logo na sequência, nós temos a live de lançamento e ela vai se repetir à noite, depois da Escola Bíblica Especial. Então programe-se em um dos dois horários, ou pela manhã, depois do Aliança de Oração, ou à noite, depois da live especial da Escola Bíblica, e assista à live de lançamento do livro Mensagem de Fé e Advertência para o Nosso Tempo com o pastor Valdeci Nunes de Oliveira. Deus abençoe a sua vida e a sua família.